Meus queridos e amados irmãos, os sacerdotes que ministravam no tabernáculo, segundo Levítico, capítulo de número 21, eles tinham uma consagração especial. Só era possível servir dentro do tabernáculo, ministrando os sacrifícios ao Senhor, se eles cumprissem esses votos, essa dedicação e essa consagração. Mas o que significa o voto do nazireado? O voto do nazireado é simplesmente a mesma consagração e dedicação ao Senhor que os sacerdotes faziam para ministrar no santuário, só que poderia ser feito por qualquer pessoa de qualquer tribo da nação de Israel. Segundo Números, capítulo de número 6, qualquer homem ou mulher que decidisse se entregar voluntariamente, ou fosse dedicado pelos seus pais, ou mesmo pelo próprio Deus, eles deveriam cumprir algumas regras para que eles fossem alguém consagrado ao Senhor. A palavra nazireado vem do hebraico nazir, da raiz de nezer, coroa ou voto. Lembre-se que o sumo sacerdote usava sobre a sua cabeça uma mitra, uma tiara, com a inscrição santidade ao Senhor. E aquele que não é sacerdote, mas tinha o voto do nazireado, ele não poderia cortar o cabelo de sua cabeça. O seu cabelo ele crescia livremente, porque ele carregava sobre si a consagração ao Senhor. Interessante que hoje em dia os judeus eles usam algo sobre a sua cabeça chamado de kippah, que é uma consideração de que Deus está acima de todas as coisas. Então é algo material, é algo que está sobre a sua vida, é físico, que confirma ou mostra que esta pessoa é alguém consagrado a Deus. A palavra nazir significa consagrado, separado, dedicado. É a mesma palavra usada em outros textos para consagração. Essa consagração poderia ser por toda a vida, como foi a de Sansão em Juízes 13, como foi a de Samuel em 1 Samuel 1:11 e como foi a do profeta João Batista em Lucas 1 e versículo 15. Ou pode ser também temporário, como foi o de Paulo, segundo Atos, capítulo 18 e versículo de número 18. Essa consagração ela poderia ser voluntária, esta pessoa decidia dedicar-se ao Senhor, conforme está escrito em número 6 e versículo 2, poderia ser feito pelos seus pais, como Ana dedicou Samuel ao Senhor, ou o próprio Deus, como Deus falou a Manoá em Juízes 13, 4 e 5, 16 e 17, que este menino que iria nascer, que se chamaria Sansão, e deveria ser consagrado ao Senhor. Em que consistia esta consagração? Basicamente em três coisas: em abster-se de todo produto que viesse da videira, ou seja, da uva, também deixar o cabelo crescer e nunca cortar os cabelos, e não tocar em cadáveres. Até dos próprios familiares que viesse a morrer, ele não poderia se aproximar e tocar nos cadáveres. Se por um acaso acontecesse desta pessoa que tem um voto do nazireado quebrar o voto, todo o tempo que ela passou em consagração seria desconsiderado. E ela oferecia arrependida um sacrifício ao Senhor e se consagrava novamente para Deus e começaria mais uma vez o seu nazireado. Quando o voto do nazireado ele é temporário e o tempo do nazireado acabou, se oferecia também um voto ao Senhor, ou seja, um sacrifício ao Senhor, oferecia-se os cabelos ao Senhor, porque agora iria cortar os cabelos, e esta pessoa vivia uma vida normal como as outras. A palavra nazir, em outros textos, ela foi interpretada de maneira diferente, como por exemplo, em Gênesis 49, 26, José é chamado de distinguido, ou seja, aquele que é separado, aquele que é consagrado. Em Deuteronômio 33 e 16, a palavra nazir é traduzida como príncipe, e em Lamentações 4:7, da mesma maneira, é traduzido como príncipe. Sem dúvida alguma, o nazireu mais famoso da Bíblia é Sansão, lá de Números capítulo 13, que este foi consagrado pelo próprio Deus que apareceu aos seus pais, porém Sansão teve uma vida de desobediência,
para com Deus e para com seus pais. E Deus aproveitou essa situação, incitando os filisteus contra Sansão e Sansão contra os filisteus para vingar toda a opressão que os filisteus têm colocado o povo de Israel. Os pais de Sansão não compreendiam porque ele sentia desejos pelas mulheres dos filisteus, tendo na sua nação também mulher. Mas o texto bem curioso de Juízes, capítulo 4, versículo 4, diz: mas o seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Eu finalizo este vídeo dizendo que hoje, na dispensação da graça, na era da igreja, Paulo em Romanos capítulo 12, 1 e 2, ele nos explica que o nosso sacrifício é o sacrifício da nossa vida. Ele chama de sacrifício vivo, que é santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, ou seja, nós de forma consciente consagramos a nossa vida ao Senhor, não nos conformamos com o mundo e descobrimos qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso significa que quando decidimos consagrar a nossa vida, dedicar a nossa vida a Deus, nós vivemos sob a bênção de Deus. Vivemos sob a vontade do Deus Todo-Poderoso. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus. Hoje nós somos os nazireus do Espírito que habita dentro de nós.